Bem, quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra muito desafiadora, uma palavra muito atual e uma palavra necessária para os nossos dias. A unção que te faz romper. A unção que te faz romper. A pergunta é: por que muitas pessoas que já têm anos de vida cristã, às vezes não rompem? Por que será? Que uma pessoa conhece a palavra de Deus e, estando há anos dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas tem áreas na sua vida que não permitem que ela venha a romper. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero ler Isaías capítulo 10, versículo 27. Você que está em casa conosco, aproveita esse tempo para cultuar o Senhor. Pega a sua Bíblia. Eu sei que o culto online não é a mesma coisa de estarmos assim presencial, mas você pode fazer algo diferente para Deus. Desligue seu celular, televisão, e a partir desse momento cultue ao Senhor. Ou melhor, se você está acompanhando pelo seu celular, não desligue, continue acompanhando. Mas participe desse momento, porque Deus tem uma palavra para você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida poderosamente, e que ao fim dessa palavra você vai colocar áreas na presença do Senhor que vai te fazer romper em nome de Jesus. Áreas que te paralisam, você hoje vai vencer com elas e vai romper em nome de Jesus. Isaías capítulo 10, verso 27 diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Gostaria que você ouvisse esse texto e que somente a leitura dessa palavra já começasse a falar ao seu coração, porque você pode, enquanto estiver ouvindo, identificar alguma coisa na sua vida. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo será tirado do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Essa é a tua santa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Unção de Deus é a capacidade que Deus dá a todo cristão para servi-lo. Unção de Deus é a capacidade que Ele dá a todo cristão para servi-lo. E nós vamos encontrar muitas e muitas situações, momentos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, de homens e mulheres que foram ungidos e que, a partir daquele momento, eles foram cheios de habilidades e passaram a superar fraquezas, limitações, fazerem coisas extraordinárias. Em alguns momentos diretamente de Deus, uma ação direta, mas em outros momentos Deus usando homens para ungir. Às vezes com uma palavra, mas na maioria das vezes com o óleo da unção. E a partir daquele momento, homens e mulheres tornaram-se diferentes. Eu posso citar um desses casos aqui. Foi o caso de Saul. Saul era um homem comum, mas ele encontrou-se em um determinado dia com Samuel, que por sua vez já tinha recebido uma revelação de Deus que no dia seguinte estaria ele ali. E ele passa a noite com Samuel. No outro dia Samuel despede. Samuel então orienta que quando ele estivesse voltando, ele encontraria 3 homens, um trazendo 3 pães, outro trazendo um cabrito, outro trazendo um odre com vinho. Mais uma caminhada, ele ia encontrar um grupo de profetas que estava descendo e profetizando. E Samuel disse assim:
E ao encontrar-se com um grupo de profetas, você vai estar no meio dele. Você será empoderado pelo Espírito de Deus, profetizará, e você não será mais o mesmo homem. E a partir dali, o que nós lemos na Bíblia são os diversos momentos em que Saul é empoderado, é tomado, é possuído pelo Espírito Santo, fazendo coisas extraordinárias, inclusive vencendo a timidez. No momento em que ele foi ungido publicamente, ele estava com tanta vergonha, com tanta timidez, que ele estava escondido entre as bagagens. Mas a partir do momento da unção, ele torna-se um homem empoderado e diferente. Queridos, a unção então é uma habilidade que Deus nos dá para fazermos coisas que naturalmente não conseguimos fazer. E acredite, para ser bem-sucedido na missão, na tarefa que Deus nos confia, nós precisamos diminuir o esforço humano e aumentar a dependência do Espírito Santo. Para realizarmos aquilo que Deus tem para nós realizarmos, faz-se necessário diminuirmos o esforço humano e nos enchermos, nos empoderarmos do Espírito Santo. A unção traz então uma capacitação especial. Passa só um pouquinho, Alan, por favor. A unção traz uma capacitação especial. A unção abre portas. Nós vamos ver isso no decorrer da palavra. A unção nos empodera. E empoderamento aqui é aquele que nos leva a fazer coisas que naturalmente não somos capazes de fazer. Fazemos coisas que naturalmente jamais conseguiríamos fazer. A unção nos dá capacidade para atrair pessoas. É a unção que nos dá capacidade para atrair pessoas. E nós vamos ver isso muito claro lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando eles recebem aquela unção descida do alto, o Espírito Santo, e uma multidão, a cidade inteira, é atraída para aquele local onde se encontrava-se aquelas 120 pessoas. E com uma única palavra que Pedro dá, quase 3.000 pessoas se convertem. Então a unção, ela atrai pessoas. A unção te coloca na frente, ou a unção te coloca à frente, e nós vamos ver isso. E a unção faz toda a diferença. E a unção nos dá estratégias para realizarmos a obra do Senhor. Aquilo que você quer fazer e naturalmente você não sabe como, a unção de Deus vem te dar estratégia para que você possa realizar aquilo que precisa ser realizado. Então essa é a unção, é a capacitação que vem do alto e faz com que nos tornemos tudo isso que eu acabei de falar. Mas em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você que a unção tem o poder de te colocar muito à frente do seu tempo. A unção tem o poder de nos colocar à frente do nosso tempo. E eu tenho aqui como exemplo um homem que você conhece a história, todos nós conhecemos, José. Lá no Egito, José não seria capaz de fazer tudo o que ele fez de maneira natural. Na verdade, nem os sonhos do padeiro, do copeiro, e tampouco o sonho de Faraó, ele seria capaz, ele mesmo declara, que era o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, que tinha o poder de empoderá-lo para que ele pudesse revelar aquele sonho. Então José não faria tudo o que fez sem a unção. Interessante que José, ele vem daquela trajetória de um sonho que ele teve,
quando criança, e ele vinha suportando tudo que suportava, porque ele tinha um sonho, ele sabia que aquele que o levou a sonhar era capaz de fazê-lo realidade em sua vida. Ele era capaz de fazer com que o sonho tornasse uma realidade concreta. E ele então veio se esforçando e suportando tudo que suportou, até chegar um momento. E a Bíblia diz que ele estava na prisão, ele era um prisioneiro. 2 anos antes ele havia interpretado o sonho de um padeiro e de um copeiro, e havia acontecido exatamente. E ele fala então para o copeiro, que o copeiro não deveria esquecer-se dele. 2 anos depois, Faraó tem aquele sonho, e o copeiro então relata a Faraó, lembra-se daquele prisioneiro, e Faraó manda buscá-lo. A Bíblia diz que naquele momento, nós já estudamos sobre isso, quando falamos de oportunidade, ele levanta-se, troca de roupa, barbeia-se e apresenta-se diante de Faraó. Faraó conta então o sonho, e ele dá uma interpretação, mas ele vai além. Além de interpretar o sonho, ele dá uma estratégia para Faraó. Diz para ele o que ele deveria fazer. Ora, José era um prisioneiro. Ele não era entendido na ciência, mas ele tinha uma unção, ele tinha uma capacidade, uma habilidade especial. E aí, irmãos, um homem ímpio reconheceu a unção que estava sobre ele. E aqui vem uma verdade: quando você está debaixo de uma unção de Deus, até o ímpio reconhece. Quando você se move debaixo da unção de Deus, até o ímpio olha para você e é capaz de reconhecer que você é um homem diferente, que você é uma mulher diferente, que você é uma pessoa diferenciada, que você tem habilidades em comum. E Faraó então reconheceu a unção que estava sobre ele. E Gênesis capítulo 41, verso 37 a 41 diz assim: o plano que José apresentou pareceu bem a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Faraó estava ali diante de um prisioneiro. Ele não estava diante de alguém com uma credencial, com um currículo, diante de um estadista, não. Pelo contrário, ele estava acompanhado dos seus conselheiros, dos seus ministros. Eram homens dotados de toda a ciência do Egito. Mas ele olha para ele e diz: onde nós iremos encontrar? Imagine, ele olhou para o seu escalão e disse: ei, onde nós vamos encontrar um homem como este? Há alguma coisa diferente nele, há um espírito diferente, há uma habilidade, há um conhecimento, há sobre ele o Espírito Divino. E ele simplesmente naquele momento deixa de ser um prisioneiro, alguém desconhecido, para se tornar o segundo homem do Egito.
Querido, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando pela internet, se você estiver debaixo da unção de Deus, todos vão reconhecer que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você tem uma habilidade especial. O teu patrão vai chegar para você e vai dizer: olha, eu quero você aqui, porque você é capaz. A Bíblia diz que quando Potifar comprou José, tudo que José colocava a mão prosperava. E Potifar, que não era bobo, já entregou tudo nas mãos deles. Ele cresceu, ele prosperava. Chegou um momento que ele não sabia. E eu declaro em nome de Jesus que assim será com você no seu local de trabalho. O seu patrão vai chegar para você e dizer: olha, cuida disso aqui, porque eu sei que você é um homem abençoado. E onde você coloca a mão, as coisas prosperam. Você precisa andar debaixo da unção, porque a unção vai fazer com que você se torne uma pessoa reconhecida, não pelas suas habilidades naturais, mas pela unção de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Em segundo lugar, com a unção, você se torna uma pessoa invencível. Com a unção nós nos tornamos invencíveis. E aqui eu trago como exemplo Sansão, claro, antes da sua queda. Sansão, enquanto mantinha a unção, ele era invencível. E aí eu vou me referir a 3 textos. Juízes 14, 5, 6 diz: e Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. E quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo em direção a ele. E o Espírito do Senhor, a unção do Senhor, apossou-se de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe. Ele estava empoderado, ele estava com unção. Juízes 15, 4 e 5. Então saiu Sansão, capturou 300 raposas e as amarrou pelas caudas, uma a outra. E depois prendeu uma tocha em cada par de caudas e acendeu as tochas. E soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. E assim ele queimou os feixes e o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Você já imaginou? Você imaginou uma habilidade dessa? Algo sobrenatural, 300 raposas, amarrar uma com a outra, colocar uma tocha entre as duas e soltar. Juízes 15, 16. E acontecendo que Sansão, encontrando uma carcaça de um jumento, uma queixada de um jumento, pegou então uma queixada e com ela matou 1000 homens. E disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, e com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Só que não eram 1000 homens simples, eram guerreiros, eram os filisteus, eram homens de guerra, eram homens armados, com espadas e lanças. E ele então, possuído pela unção, ele era então um homem invencível. Ei, se você for um homem ou uma mulher de Deus e andar debaixo da unção, você será invencível. O inferno pode se levantar contra você, os inimigos da cruz podem se levantar contra você, os inimigos do seu ministério podem levantar contra você, mas você é simplesmente invencível. Nada poderá te deter, porque você está debaixo de uma unção, a unção que vem do alto para a sua vida.
Se você estiver debaixo da unção, a fraqueza que você tem, que te vence constantemente, busque a unção e você não será mais escravo dessa fraqueza. É o texto que nós lemos inicialmente. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Se você andar debaixo da unção de Deus, todo jugo, e jugo aqui é culpa, será despedaçado pela unção que está sobre você. Satanás alimenta-se das culpas dos nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, mas também confessarmos uns aos outros para recebermos cura. Mas a Bíblia diz que aquilo é feito depois da oração, é a unção. Confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que seja curado. Você se livra. Satanás alimenta-se da culpa, do pecado que está oculto. Você confessou para Deus, mas você mantém em segredo, e ele te acusa, ele te condena. Então, quando você traz para a luz, o jugo é quebrado, a canga é tirada do seu pescoço, a culpa é destruída, e você se torna então uma pessoa livre. É a unção de Deus que faz isso. Em terceiro lugar, sem a unção do Espírito Santo, somos homens e mulheres vulneráveis. Sem a unção do Espírito Santo, você se torna um homem ou uma mulher simplesmente vulnerável. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. E esse é um dos relatos mais tristes que tem na Bíblia. Juízes 16, 20 e 21, você sabe que Sansão, depois desses 3 episódios, ele começa a flertar com o pecado, ele começa a brincar com o pecado, ele começa a se envolver com prostitutas, se envolve com uma, e por fim se envolve com Dalila. E ela então é comprada pelos filisteus, pelos príncipes dos filisteus, para descobrir por que que ele tinha aquela habilidade, por que que ele era um homem invencível. E ele começa a brincar. Diz a Bíblia que ela então faz um cafuné. Ela faz com que ele adormecesse em seu colo. O pecado paralisa o homem. O pecado paralisa o homem. E a mulher também. Então, Juízes 16, 20 e 21, depois dele brincar, depois dele falar, olha, se eu for preso assim, se acontecer isso comigo, e ele vai falando, até chega o momento em que ele abre de fato o coração e conta a verdade. Diz o texto: então Dalila chamou Sansão e disse-lhe como das outras vezes: os filisteus estão te atacando, Sansão. E ele acordou do sono e pensou com ele: sairei como antes e me livrarei. Mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já o tinha deixado. Sansão não sabia que ele tinha perdido a unção. E os filisteus o prenderam e furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. E o prenderam com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Ei, sem a unção você se torna um homem vulnerável. Sem a unção você se torna uma mulher vulnerável. Se a unção te empodera, se a unção faz de você um homem ou uma mulher imparável, invencível, a falta dela te deixa vulnerável. Por isso não brinque. Não brinque. Não brinque com a unção que Deus te deu.
Não brinque com a unção que você recebeu. Nós temos exemplo na Bíblia. Sansão é um desses casos, mas nós temos muitos outros, de homens que eram ungidos e que perderam essa unção e tornaram-se presa fácil nas mãos do diabo. Agora, a verdade é, com tudo que você tem, com tudo que você é, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, busque a unção. E unção não é coisa que cai do alto. O simples fato de você ter entregue a sua vida para Jesus não significa que você é um homem ou uma mulher empoderada pelo Espírito Santo. No dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, sim, você foi selado com o Espírito Santo. Mas se você anda em santidade, o Espírito Santo estará contigo. Mas a unção é algo que você deve buscar, desejar, por isso busque. E como que você busca a unção? Santidade, vigilância, consagrando os seus olhos, a sua mente, os seus lábios, consagrando todo o seu ser. Não brinque. A unção é algo que você deve manter em plena santidade. Então, meu irmão, minha irmã, com toda a tua força, com toda a tua capacidade, busque a unção. Busque empoderar-se do Espírito Santo. Tanto que nós temos uma recomendação lá em Efésios e Colossenses, né? Em 1 Tessalonicenses: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Busque constantemente a unção. Não entristeçais o Espírito, ou então vai dizer, não apagueis o Espírito. Ou seja, não perca a unção que está sobre a sua vida. Unção não é algo que você simplesmente tem. É um empoderamento especial de Deus, é uma habilidade, é uma capacitação de Deus especial para você fazer, executar aquilo que humanamente você não é capaz. Eu gosto da história dos avivamentos, e uma das minhas prediletas é a história do avivamento da Rua Azusa. William Seymour está pregando, ele aluga uma casa e tinha uma vizinha da frente que era incrédula. De repente, aquela mulher tomada por uma unção, e ela sai de lá e entra dentro do templo. Ela começa a tocar, simplesmente piano, Claudinei. Ela começa a tocar, ela é empoderada por uma unção tão grande. Se você pega a história de Bezalel, quando ele é empoderado pelo Espírito de Deus, ele é capacitado para construir o tabernáculo, e tantos outros homens. A unção não é dada exclusivamente para uma só pessoa. Ei, a unção não é dada exclusivamente para uma só pessoa. A unção não é exclusividade de um pastor, de uma pastora, de um líder. Não, em hipótese alguma. O exemplo Moisés, Números capítulo 11, de 14 a 16, diz assim: Moisés coloca-se diante de Deus. Moisés está ali exausto, cansado. Ele está angustiado porque só cobrança, só rebeldia. Um povo reclamando, murmurando, querendo carne, querendo água, querendo cebola do Egito, querendo pepino, querendo voltar para o Egito. Moisés chega um momento e fala: Senhor, chega, não dá mais, eu desisto. Ele está prestes a uma exaustão espiritual. Fala: Senhor, chega. Se o Senhor quer me matar, mata-me de uma vez. E aí Deus olha para ele e fala assim: o que você quer, Moisés? E ele diz assim: eu não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim.
Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Mas se te agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, e leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com vocês. Moisés queixa-se: Senhor, é pesaroso demais, eu estou sozinho, eu não aguento. E sabe, irmãos, que de vez em quando a gente tem que fazer essa oração. Confesso para você que eu tenho feito ela. Senhor, por favor, me ajuda, levante. Temos tantos homens, tantas mulheres na nossa igreja que são capazes de fazer. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, levitas. Mas quando nós vamos olhar o papel do levita lá no Velho Testamento, era muito além de tocar, de cantar, e eu estou falando isso com muito carinho para vocês. Era muito além. Se você vê o levita, ele não era exclusivo somente para cantar, para tocar, eles tinham outras habilidades, faziam outras coisas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço a Deus e oro por vocês todos os dias. Mas quer saber de uma coisa? Deus tem dado habilidades para vocês, vocês podem ir além, podem fazer mais. Eu olho para as intercessoras e eu vejo habilidades, condições de fazer mais. Eu olho para qualquer membro dessa igreja e eu falo: olha, ele pode ir além, pode fazer mais. Eu olho para mim mesmo e falo: Senhor, eu posso ir além, eu posso fazer mais, me ajuda. Porque é Deus que nos capacita, e nós não podemos ser centralizadores. A unção, quanto mais você reparte, mais você tem. A unção, quanto mais você reparte, mais você tem. Versículo 26 a 28 diz assim: então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito, e reuniu 70 autoridades dentre eles, e os dispôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre os 70 autoridades. E quando o Espírito veio sobre eles, eles profetizaram. Mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, os homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. E o Espírito também veio sobre eles, e eles profetizaram no acampamento. Meu Deus! A unção não é para uma pessoa, não é exclusividade do pastor, do líder. Deus capacita você, meu irmão, minha irmã. Deus te dá habilidade para fazer junto com o seu líder, para junto com o seu pastor, dirigir uma célula, pregar, aconselhar, discipular, orientar, visitar, orar por alguém, curar enfermos. Deus te dá essa habilidade, não é exclusiva do líder. Eu peço a Deus que empodere cada um de vocês, para que qualquer um, quando fala assim, olha, é a sua vez, poder chegar aqui e pregar, e eu poder ali do banco falar, graças a Deus está pregando melhor do que eu. Eu louvei, eu agradeci a Deus. Um dia que eu vi a Sara aqui pregando, eu falei, meu Deus, eu louvo a Deus. E eu quero que cada um, como líder desse rebanho, eu quero que Deus use você poderosamente, que a sua célula possa multiplicar, que o seu nível de influência possa aumentar, que você possa ganhar vidas, trazer vidas, que você possa entrar no dia do batismo com pessoas,
que você possa aconselhar, que você possa orar. A minha maior alegria vai ser no dia que eu ver você colocar as mãos sobre alguém, falar assim: pastor, eu orei e a pessoa foi curada, pastor, eu prego o evangelho, pastor, eu aconselhei e a pessoa está crescendo, está rompendo. A minha oração é que Deus faça isso com cada um de vocês. Sabe por quê, irmãos e irmãs? A unção não é exclusiva do líder, e o líder centralizador tem que ter cuidado, porque mesmo sendo ungido, se você não repartir com as pessoas, você vai se sentir cansado. Foi o que estava acontecendo com Moisés. Mesmo sendo ungido, o sogro de Moisés chega para ele e fala assim: o que você está fazendo com você, rapaz? Você está ficando um dia inteiro, você vai morrer, vai matar essa gente. Você fica o dia inteiro nesse deserto escaldante, você fica aqui o dia inteiro, e as pessoas na fila, esperando cada um para te aconselhar. Ei, levanta entre os que você tem aí, homem de 100, de 50, de 100, de milhares, e coloca eles como chefe, e eles vão te ajudar. Esse fardo é pesado para você, você vai se matar. E ele então, ele ouve o conselho, ele era humilde. Não tem uma liderança centralizadora, para não ter que ter um esgotamento espiritual. Não seja um líder centralizador, tudo não pode rodar em torno de você. A maior alegria de um líder é quando ele sai e as coisas acontecem, às vezes melhor do que quando ele está presente. A minha maior alegria e satisfação é saber que vou sair para algum lugar, vou pregar em algum lugar e saber que o culto aconteceu, que foi bom, que foi legal, que houve cura, que houve libertação, que houve restauração, que o culto foi bem, que o pregador foi bem. Aleluia, glória a Deus. Isso é um forte sinal de que o líder não está sendo centralizador. Há coisas que Deus coloca e é exclusivamente do líder. Uma delas, tomar decisões. Ele ouve seu colegiado, ele ouve seu liderado, mas a decisão é do líder. Tem coisas que são exclusivas dele porque ele é líder, ele foi escolhido para aquilo, mas você não precisa ser um líder centralizador. Tudo girar em torno de você. O som, a administração do templo, da igreja em si, não pode girar em torno de uma pessoa, porque isso pode levar à exaustão espiritual, a um esgotamento. Quem retém a unção se torna um mar morto, e corre o risco de levar a próxima geração a cair no esquecimento de tudo que Deus fez. E aqui eu tenho como exemplo Josué. Dois relatos tristes no final de Josué. O primeiro é que Deus chega para ele e fala: Josué, você está velho e ainda falta muita terra para conquistar. Você está lento demais, você não está avançando, já era para ter conquistado. E o segundo relato é: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele, e que sabia de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Mas depois da terceira geração, eles se esqueceram do Senhor. Ei, se você é um líder centralizador, se você não reparte a unção que está com você, Josué tinha recebido de Moisés. Moisés tinha chamado ele diante dos líderes, e tinha imposto as mãos sobre ele, e repartiu dele a unção. Deus falou: vai lá, você vai colocar Josué como seu sucessor. Mas Josué não cumpriu a lição. Ele não fez um sucessor, ele foi centralizador. Ficou velho, a geração ficou velha, a outra geração, e simplesmente esqueceram de tudo que Deus tinha feito. Quem retém a unção perde a grande oportunidade de fazer um sucessor para dar continuidade daquilo que Deus lhe confiou.
E aqui eu tenho como exemplo Eliseu. Eliseu recebeu uma unção dobrada, foi o que ele pediu, de Elias. Quando ele foi ungido, ele tinha ali 70 seminaristas, 50 seminaristas em volta dele. E ele tinha auxiliares. Geazi era o seu auxiliar, e ele logo amaldiçoou o menino. E diz assim um texto de 2 Reis 13, 20 a 21. E então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e se levantou. Eliseu levou a unção que ele tinha para o sepulcro. A unção de Eliseu foi sepultada com ele. Ei, se você é um líder, se você não compartilha, não reparte da unção que Deus te deu, você vai morrer e não vai deixar alguém para dar continuidade. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que uma igreja só será bem sucedida se ela entender que precisa de homens e mulheres que possa manter a unção que vem de Deus e que foi dada ao seu líder. Uma igreja só vai avançar se os seus membros estiverem da mesma unção. Sabe, irmãos, por que Deus chamou Moisés e disse assim: olha, chama 70 homens, e eu vou tirar da unção que está sobre você, vou colocar sobre eles. Acredite, Moisés não ficou empobrecido, não. Ele não ficou empobrecido, não diminuiu a unção, pelo contrário, aumentou. Deus poderia ter ungido aos demais, claro, mas sabe por quê? Deus tirou da unção de Moisés e colocou nos 70, para que cada um não tivesse uma unção diferente. Unção diferente significa visão diferente. E no reino de Deus, visão mais visão causa divisão. Irmãos, nós precisamos andar debaixo da unção e da mesma visão. Nós precisamos andar debaixo da visão da oração, da intercessão, de pregar a palavra, da visão da célula, da visão do discipulado. É a estratégia que Deus nos deu. A estratégia para ganharmos vidas é através das células. A estratégia para cuidarmos bem de quem ganhamos é o discipulado. Por isso, meu irmão, minha irmã, receba dessa unção. A estratégia que Deus nos deu é pregar o evangelho de casa em casa. Você aqui em Marília, onde você estiver, você pode ter uma célula, você que está em casa. Hoje nós já temos mais de 20 líderes, 20 membros virtuais, pessoas que estavam sem cobertura de oração e que nesse momento, muitos deles estão nos acompanhando. E você pode ter uma célula na sua casa. Você recebe todas as quarta-feiras, e todas as quarta-feiras, o que você recebe aqui, o irmão da Raquel está conosco, ele recebe lá na casa dele, e ele se reúne com a família para estudar a célula. Irmãos, é inadmissível você receber, eu agora não estou dando um bronca em você não, eu quero te alertar só de algo. Você recebe a mensagem pronta, você recebe o material infantil, com a linguagem infantil, para você se reunir durante 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora dentro de sua casa, com a sua família, estudar a Bíblia, orar, ensinar a palavra. Outro dia eu cheguei para uma criança, família da igreja, abri o celular, e ela brincando ali, perto de mim, e eu abri o celular e falei assim: e aí, você gosta desses estudos que vem toda quarta-feira?
Ela disse assim: nunca vi. Significa que o pai e a mãe nem abrem, nem mostram. Irmãos, Deus nos deu uma unção, Deus nos deu uma visão, e essa igreja só vai crescer, só vai romper, se nós andarmos debaixo da mesma unção que vem do céu, e juntos caminharmos na mesma visão. É a visão da igreja em célula, é a visão do discipulado, é a visão da oração, do jejum, da intercessão, da busca pelo perdido, da visitação, do cuidado de um para com o outro, do socorro de um para com o outro. É a visão de abrirmos a nossa casa, temos uma célula. É a visão do compartilhar, andar juntos e tendo tudo em comum. Sabe o que diz o Salmo 133? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos andam, hein? Porque o óleo cai da onde? Da cabeça, escorre por onde? Significa uma unção que Deus dá. É para todos. Para uma igreja ser bem sucedida, ela precisa de homens e mulheres que possam, ou que possuam da mesma unção que vem de Deus. Só assim ela caminhará numa única visão e cumprirá eficazmente com a missão que o Senhor lhe incumbiu. Eu quero repartir com você, por isso que eu chamei você aqui líder, hospedeiro de célula. Vocês do louvor, quero repartir daquilo que Deus tem nos dado, tem nos confiado com você, para que você seja empoderado, para que você seja possuído, para que você possa sair daqui com essa mesma unção, com essa visão, falar: pastor, vamos juntos, vamos caminhar, vamos ganhar essa cidade para o Senhor, vamos viver um avivamento. Vamos viver um avivamento gerado do céu, operado nessa cidade. Vamos ser diferentes, vamos fazer a diferença. Vamos fazer o que ninguém está fazendo. Lembra da mensagem de domingo? Você vai ler amanhã na célula. Ouse fazer o que ninguém fez. Seja diferente. Cuide como ninguém cuida. Ame como ninguém ama. Louve como ninguém louva. Tenha um louvor diferenciado. Dê o seu melhor. Ore como ninguém ora. Cuide como ninguém cuida. E assim nós vamos fazer a diferença. E as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: ei, esse homem tem unção, essa mulher é diferente. Porque as suas habilidades. Sabe, irmãos, quando eu olho a história de Moisés, e eu falo sobre isso no livro O Segredo da Fenda. Moisés coloca-se diante de Deus. Ele tem ali um instrumento natural, que era de cuidar das ovelhas. E Deus está falando com Moisés: você vai tirar aquele povo do Egito, você vai libertar o meu povo. E Moisés começa a dar desculpas. E ele tem um cajado. Aquele cajado era com o qual ele guiava o rebanho, ele cuidava das ovelhas, ele enfrentava as feras que vinham devorar as ovelhas. Aquele cajado representava a habilidade natural. E Deus fala assim: o que é que você tem na mão, Moisés? Ah, sim, o que é que eu tenho na mão? Eu tenho o meu cajado. Joga no chão. Ele joga no chão, torna-se uma serpente, e ele corria. Aí Deus fala: agora vai lá, pega ela pela cauda. E ele pega o cajado, volta a ser cajado novamente. Irmãos, a lição que nós temos ali é que se você quiser ser empoderado,
por Deus. Se você quiser ter da unção de Deus, ser diferente, abra mão das suas habilidades, pare de fazer as coisas de maneira natural, ore como ninguém. É para dirigir uma célula, ore. É para evangelizar a sua família, ore. Consagre-se, busque a Deus. Quer fazer a diferença no seu local de trabalho? Busque a Deus, busque a unção. É a unção que vai te empoderar. E as pessoas vão olhar para você, vai querer estar perto de você, vão querer receber o seu conselho. Vai estar com problema, vai chegar para você e vai abrir o coração, vai pedir oração, porque vão reconhecer que há unção em você, que há algo diferente em você, e é a unção que vem de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Sério, louvor, não precisa nem vir, não precisa nem vir. Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Coloca aquele louvor, Alain. Coloca um louvor, invocando a presença do Espírito Santo entre nós. Ele está entre nós, mas nós queremos declarar com os nossos lábios. Pode colocar. Nós vamos cantar aqui. Mas eu quero que você fique aí. Você não precisa nem vir para cá, você não se preocupar com o instrumento. Deixa tocar. E eu quero que você agora viva esse momento e fala: Deus, eu preciso ser diferente. Eu já sou bom naquilo que faço, mas eu posso melhorar. O Senhor tem mais para mim. Se você já é um homem ou uma mulher ungida, eu sei que é, mas essa unção pode aumentar, você pode subir de nível. Essa tem que ser a sua oração nesse momento, porque essa foi a minha oração e tem sido a minha oração até agora. Senhor, eu não quero continuar como eu sou, eu quero subir de nível, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor, eu preciso de Ti, e Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Se tem uma coisa que Deus tem, é a unção. Sabe, irmãos, enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite estava derramando. Mas a Bíblia diz que na hora que todas as vasilhas se encheram, o azeite parou de derramar. Você só não vai receber se você já se acha que está cheio, que você tem é o suficiente. Então você não vai receber. Gostaria muito que a Sara e o Vinícius estivessem aqui, mas eles não estão por uma questão de compromisso. Sai do trabalho 18 horas, a Sara estuda, faz seminário. Mas assim como aqueles dois que ficaram lá no arraial, de lá receberam, vocês vão receber também o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos querer mais de Deus. Falar: Senhor, eu não estou satisfeito, Senhor. Senhor, eu já amo aquilo que eu faço, eu sei fazer, eu dou o meu melhor, mas pode ter mais, Senhor, eu quero mais de Ti.